Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu tô aqui, né, na Uniplan, no canal da Uniplan, tô um pouquinho nervosa, né? Boa noite a todos que estão aqui comigo. A gente hoje tem uma proposta de convidar a professora Natália Boala para falar com a gente aqui nessa live. A gente vai falar um pouquinho, né, como é a importância do conhecimento científico do profissional da enfermagem, né, e todos os profissionais, assim, no geral, do profissional da saúde, né, para nesse momento atípico que a gente está vivendo, que é da pandemia, né? Aí, obrigado, pessoal, tá aí dando apoio e eu tô aqui super nervosa porque nunca fiz, né? Mas que para tudo tem uma primeira vez. Tá sendo um desafio, mas eu acho que a gente está em momentos, né, de viver grandes desafios, de viver nesse tempo, né, de muita reflexão, de muito cuidado com o outro, cuidado com o próximo e valorizar excepcionalmente hoje, né, que é o dia do profissional da enfermagem, que são profissionais que estão aí na linha de frente, com todos nós aí, né, quem pode fica em casa, quem não pode vai trabalhar, mas é muito importante a gente valorizar cada profissional, né? Então eu vou me dar uma olhadinha aqui, que eu não sei direito, né? Mas é para convidar a professora Natália Aboala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que ela tá aqui com a gente. Gente, eu já convidei. Vamos ver. Eu nunca fiz, mas eu acho que vai dar tudo certo. Acho que tá dando. Eu acho que deu certo, Natália. A gente ficou meio ofensiva, pra falar a verdade, porque eu acho que pra mim e pra Natália é a primeira vez e tudo isso, né, Natália? Muito bom ter você aqui conosco, aqui nesse canal da Uniplan, né? E eu, né, a proposta, falei com eles, né? Boa noite para todos. E a proposta é a gente estar junto, né? Falando um pouco desse momento atípico que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Do Covid-19, que nos colocou, assim, de cabeça para o ar do dia para a noite, né? Sem ninguém esperar, sem nenhum sistema, nem seja de saúde no nosso país, ou no sistema de saúde mundial, sem que ninguém tivesse pronto e preparado para tudo isso, né? Sim, com certeza, Patrícia. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz com o convite da Uniplan. Vamos conversar dessa situação bastante atípica e triste e angustiante, né? Que a gente não sabe muito bem como é que vai ser daqui para frente. Então, a proposta de hoje, Natália, a gente vai fazer um bate-papo mesmo. E aí eu pensei em fazer algumas perguntas para que você pudesse nos respondendo, né, conforme ligada a esse tema, né, de tudo isso. E depois, assim, a gente abre também para as perguntinhas que vão aparecendo. O pessoal, depois, se quiser colocar as perguntas, a gente vai respondendo, tanto eu quanto a professora Natália, tudo aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades e do nosso conhecimento, né, Natália? Para a gente vai ser um prazer responder para você aí que está nos acompanhando, que está aí de casa, olhando e prestigiando a nós e principalmente a Uniplan, né? Muito obrigada. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Eu preparei assim, como você está avaliando todo esse cenário do Covid-19 para os profissionais da enfermagem? Como que você avalia o profissional da enfermagem nesse momento? Olha, Patrícia, eu vejo como uma situação muito crítica, triste, angustiante para eles, porque eles estão na linha de frente e tem a questão da contaminação própria, contaminação da família, tá baixo? Eles estão colocando aqui para mim que para mim tá bom, mas se você puder aumentar um pouquinho. Vê se melhorou. Melhorou. Melhorou? Sim, eu acho que melhorou bastante. Então, eu vejo uma situação difícil porque, além da enfermagem, infelizmente, ser uma classe que não é tão bem remunerada como ela merece ser, a gente está sujeito a muita contaminação agora. E quando você está ali na linha de frente, você... Opa! Caiu aqui. Tem problema, tudo certo.
Você não pode falar simplesmente que eu não vou atender, não quero, vou embora. E você fica sujeito mesmo à contaminação. Sim. Então, a enfermagem... Opa! Peraí que tá caindo tudo. Peraí que eu vou acertar um jeito. Tem problema. Porque não tem como a gente recusar, né? É uma porta de entrada e a gente tem que estar ali pronto para cuidar. E o mais importante é a gente saber cuidar, saber se cuidar, para a gente nos proteger e proteger também os nossos familiares. Então, eu acho que está sendo uma fase muito difícil. Tem muitos profissionais que ficam afastados da família, ficam em casa, dormindo sozinhos, com receio de passar para filho, de passar para alguém. Então, e nesse sentido, não tá sendo... e nesse sentido todo, né, já emendando aí numa segunda questão, numa segunda pergunta, como esse profissional da enfermagem hoje tem que se preparar para cuidar do seu estado emocional nesse momento, né? Porque, que nem você mesmo colocou, o medo de levar a contaminação para os familiares, dormir às vezes fora de casa, fazer o isolamento da própria família, e a gente tem até visto em redes sociais também, que em alguns lugares, ponto de ônibus, o profissional da enfermagem às vezes já está de vestidinho, de branco, mas está sem contaminação, mas está indo para o trabalho, ou mesmo está voltando, então, né, está tendo essa retaliação, enquanto a população deveria dar apoio e não retalhar. Quer dizer, o emocional desse profissional fica muito abalado também nesse momento, né, Natália? Com certeza. E, Patrícia, assim, não tem um jeito de falar, olha, faz isso que você vai ficar tranquilo. Porque cada pessoa tem o seu jeitinho, a gente precisa buscar, né? Tem gente que relaxa fazendo uma meditação, tem gente que relaxa praticando uma atividade física, tem gente que gosta de ficar assistindo um filme para relaxar. Então, assim, quando tiver uma brecha nos plantões, porque, né, tá sendo muito puxado, tentar pensar em si. Pensar assim, o que eu faço que eu gosto, o que me dá prazer? Claro que dentro da necessidade, né? Da possibilidade. Eu gosto de viajar, mas você não vai conseguir fazer Sim. isso agora. Então, pensar em alguma coisa para fazer em casa. E tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tenta se acariciar com comida, né? Isso é um problema. Eu adoro comer. Eu adoro. Então, a gente tem que tentar tomar cuidado com isso. Natália, eu né? em conversação estou vivendo essa experiência, sabe? Porque eu, como professora, como docente, a gente fica nessa ansiedade. Meu aluno está aprendendo, não está aprendendo, e tudo muito novo, preparar conteúdo, e essa insegurança. E em casa, que nem, né? Eu tenho 2 filhos, os filhos também aprendendo desse modo, e aí o que a gente acontece, a gente se pega muito e come, né? Dá essa sensação de saciedade na ansiedade através do alimento. Isso também é muito importante. A gente está falando, porque nesse momento, né, procurar não descarregar em outra fonte, né? Porque a gente fica ansioso e a gente, né, desconta na comida. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, já tô aqui passando por isso, eu mereço comer esse chocolate, eu mereço comer essa lasanha, eu mereço comer isso ou aquilo. Ai, nem fala, né? A gente pensa... Olha a minha carinha. E nem eu costumo chamar os meus alunos, eu acho que muitos estão aqui conosco, de ticos e ticas. Olha a tica como tá bolachuda. E o pior, Patrícia, é que assim, o profissional tá na linha de frente e ele precisa estar com a imunidade boa. Uhum. Então, ele tem que saber se paramentar, se cuidar, se proteger, ele precisa estar com sono o melhor possível, né? Porque a ansiedade também não deixa dormir legal. Exatamente, exatamente. Com a alimentação inadequada, a nossa imunidade também diminui. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente já está na linha de frente. Aí a gente se alimenta mal, a gente dorme mal, a imunidade baixa, e daí a gente fica mais sujeito, mais susceptível a se contaminar. Sim.
Então, Então, na verdade, seria assim, cuidar do próprio eu também, né, Natália? Que nem você resumindo, cuidar, assim, da parte emocional, mas significa cuidar também da parte espiritual, da parte da saúde física, do corpo, do sono, de pensar na qualidade de si, principalmente esse profissional que está aí na linha de frente, que não deve estar sendo fácil, né? Eu acredito que... Não deve estar sendo fácil, com certeza. Aí, vamos continuar. Eu também coloquei também com uma perguntinha, o que se espera da prática profissional do profissional da enfermagem dentro da área hospitalar? O que a gente espera? Como que esse profissional deve se portar profissionalmente dentro da prática dele nesse momento? Olha, Patrícia, é importante flexibilidade, tolerância, capacitação. Ele precisa ter dados científicos, ter informação para ele conseguir conduzir o tratamento com qualidade. E ele precisa ser tolerante em determinadas situações. É importante que esse atendimento do profissional seja um atendimento empático, acolhedor, porque você imagina o nosso medo de estar doente, de ficar doente na linha de frente, e o paciente que já está doente. Então, está com receio, tem muitas pessoas morrendo, muitas pessoas também sendo curadas, sim, mas muitas pessoas morrendo, graças a Deus. Então, a gente precisa ter, assim, ter uma empatia com este paciente e ter o conhecimento para a gente poder cuidar dele de maneira adequada e a gente também conseguir se proteger. Isso é muito importante. Não adianta ter os EPIs se eu não sei fazer o uso dos EPIs, se eu não conheço os EPIs, se na hora que eu vou tirar a minha paramentação eu me contamino, eu acabo contaminando o lugar que eu tô. Então, é importante se capacitar para que lá no hospital você consiga trabalhar com uma qualidade e ajudar. E não acabar atrapalhando e disseminando mais ainda. Sim, inclusive, né, como você falou nesse assunto de empatia, do paciente que já está ali, né, debilitado, e o profissional da saúde também está ali para ajudar, né? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas, né, a gente conversa na rede social, isso, aquilo, nossa, você viu quanto que deu, quantos mortos deu hoje? Eu penso que a gente tem que pensar de uma outra forma, sabe, Natália? Num momento como esse, a gente precisa ter muito o que você falou, muita empatia, muito positivismo. Então vamos pensar de uma forma, quantas pessoas estão sendo curadas, quantas pessoas estão vencendo, quantas pessoas estão sendo bem cuidadas por esse profissional da enfermagem que está ali com todo carinho, ajudando, cuidando todos os dias, e a importância desse profissional dessa postura dele estar ali, apesar do medo de si, mas cuidando do outro, né? Cuidando de uma forma de carinho, porque eu penso que o profissional da enfermagem, ele tem esse lado humano, precisa ter esse lado humano com o paciente. Olha, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui para te ajudar, vai dar tudo certo, você vai vencer, passando essa confiança para o paciente, porque eu acredito que essa troca também é muito importante para aquele paciente que já está debilitado. Então, é onde o profissional da enfermagem, nessa hora, precisa ser muito mais firme do que nunca, né? Muito mais guerreiro, muito mais, assim, super-herói de capa branca, eu penso isso, né? E assim, a visibilidade da enfermagem nesta pandemia acabou, assim, ficando bem em destaque, né? Em evidência. Em evidência. A enfermagem está sendo vista agora. Sim. Só que reconhecimento precisa vir também, Patrícia, de outras formas, né? A gente pensa na remuneração da enfermagem. A equipe de enfermagem, ela trabalha em mais lugares, porque só o salário daquele lugar não supre a necessidade. E são profissionais que estão ali beira-leito, 24 horas por dia. Beira-leito ali, gente. Eu penso que o médico é importante, mas o profissional da enfermagem muito mais, entendeu? É valorizar realmente. Cada um tem o seu papel, sim, né? E todos deveriam ser valorizados da mesma forma. Bem remunerados, né, Natália? Porque eu acredito que a remuneração é algo que acalenta todo mundo. Quem não gosta de ser, além de reconhecido, bem remunerado? Acredito também, que nem você falou, a enfermagem agora estando em alta, eu acho e acredito, não é só um achar, mas um acreditar, né? Que
isso tende a melhorar para o profissional da enfermagem daqui para frente, porque vendo-se a importância do profissional que está em destaque, não só o enfermeiro, mas assim, o professor, eu digo assim, o profissional da enfermagem em si, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, porque a gente sabe que o enfermeiro, ele tem que contar com a sua equipe, que é o técnico, que é o auxiliar. O enfermeiro também não trabalha sozinho, é uma equipe, né, multidisciplinar dentro de um hospital. E eu acredito, sim, que essa visibilidade melhor, né, com tudo isso, no momento crítico, mas que está elevando, sim, o conceito e a importância dos profissionais da enfermagem. Com certeza. Eu também vejo dessa forma. Eu tenho a esperança que depois, assim, um período, né, depois dessa pandemia, de repente, essa valorização melhore. Eu acredito também. Eu faço votos, né? Porque eu acho que todo mundo merece ser realmente reconhecido. Deixa eu te perguntar, continuando nas nossas perguntas, né? Quais são os cuidados que o profissional da enfermagem, né, o profissional da saúde, deve ter de cuidado com o paciente, em especial de um paciente com Covid? Quais são os cuidados que ele realmente precisa ter nesse momento para cuidar melhor e bem e se cuidar ao mesmo tempo? Na realidade, Patrícia, a gente vê que o Covid-19, ele agride esta área respiratória. Ele tem uma afinidade por essas células da mucosa respiratória, principalmente. E pela transmissão, que é por aerosol, esse profissional enfermeiro tem que ter o cuidado redobrado. Por quê? Porque a gripe, por exemplo, ele é transmitido por gotícula. Uhum. A gotícula, ela tem uma capacidade de atingir uma determinada distância muito menor que o aerosol. O aerosol, ele tem 120 nanômetros, ele é muito pequeno, minúsculo perto da gotícula, e ele dissemina, ele vai para mais longe. Então, este profissional, ele tem que ter um cuidado redobrado, com a aparamentação adequada, para ele se proteger do aerosol. Porque não é só se proteger de qualquer forma, sendo que o aerosol, ele tem 120 nanômetros, ele é muito menor, ele passa em meio aos tecidos. Sim. Por isso que precisa ter equipamentos de proteção individual específicos. Então, o profissional, ele precisa exigir esses equipamentos. É direito. Porque ele tem o direito de tratar com esses equipamentos. Quando a gente trata desse paciente com Covid, como por enquanto ainda não tem nenhuma medicação certa para fazer, é que nem a gripe, a gente trata sintomas. Então, estou com uma insuficiência respiratória, vou fornecer oxigênio. Catéter nasal, preciso de uma máscara que precisa de mais oxigênio, preciso entubar. Então, a gente vai cuidando ali da necessidade. A gente vai assistindo este paciente. Se o paciente estiver entubado, tem todos os cuidados com o paciente entubado, a monitorização, a prevenção de lesões por pressão, que tem que ter. E sempre de olho ali na dinâmica respiratória, no drive respiratório desse paciente, através de exames laboratoriais, para a gente poder ir monitorando como é que está a qualidade da respiração dele. Sim. E a importância do conhecimento científico nesse momento é fundamental, né, Natália? Nesse sentido de... Nossa, Patrícia, sim, porque, olha... Sem a ciência, a gente não ia conseguir chegar em todas essas tentativas agora de estudos para conseguir um tratamento. A gente começou estudando Anita, que é um vermífugo, e que ele tinha uma resposta ali quando o Covid-19. A cloroquina, que até nos Estados Unidos está liberada. Parece que aqui no Brasil vai ser liberada junto com a azitromicina, não sei. Eu escutei ali na TV falando, o Bolsonaro falando agora um pouco antes de entrar na live, não sei. E tem o Remdesivir, que está tendo pesquisas muito boas. O problema da cloroquina são os efeitos colaterais. Ela ataca muito a arritmia do pâncreas, né? Fígado, rins. Então, o custo-benefício, estão tendo pesquisas. O que acontece é assim, que a gente criar uma medicação nova demora décadas. Por isso que a gente precisa pegar o que já existe... E testando, né? E tentar reposicionar essas medicações, essas fórmulas,
para ver se consegue combater. Então, eles têm que pegar um X de medicamentos, selecionar os que de repente dariam certo no combate ali, esse corona, e daí começar a testar. Isso tudo é ciência, o mundo inteiro está voltado para isso. Processo. Então, cortou um pouquinho a sua conexão. Isso. Voltou? Voltou. Tinha cortado um pouquinho o seu vídeo, pelo menos para mim. Tá. E esses testes, eles na verdade levam mais tempo. E a gente o pessoal, os pesquisadores, né, estão tentando agilizar isso. A gente tem hoje, olha, através do conhecimento científico, a gente tem a Anitta, a cloroquina, o Remdesivir que eu disse para vocês, tem um anticorpo de pessoas curadas. Eu me contaminei, aí eu criei anticorpo depois de uns 15 dias, e daí tiram o anticorpo do meu corpo para colocar em outras pessoas. Tem a imunoterapia, esse do anticorpo, o Butantan que está fazendo. Eu li sobre isso também. Isso que está sendo muito eficaz nesse sentido, talvez o melhor até agora, né? Que é o anticorpo vivo mesmo, que está sendo manipulado. E o Einstein, com o Sírio e com o Hospital das Clínicas, eles estão testando o plasma, a imunoterapia. Então, você infunde o plasma também de pacientes curados para você ver a resposta. Que também o plasma também, assim, né, para os nossos alunos entenderem, o plasma também está rico, assim, em anticorpos, né, Natália? Que já tem esse anticorpo, essa imunoglobulina que vai fazer essa defesa em relação ao vírus, né? Exatamente. A imunoglobulina, que seria o anticorpo, que é o anticorpo, isso mesmo. E o único problema disso é que o que eles estão observando é que, dependendo da carga viral que aquela pessoa é contaminada, se ela é contaminada com uma carga viral muito baixa, ela produz poucos anticorpos. Uhum. E se ela é contaminada com uma carga viral mais alta, ela produz mais anticorpos. Então, existem até marcadores que se fazem com a pessoa para ver se nessa pessoa tem condições de pegar esses anticorpos para fazer a pesquisa. Sim. Até o Instituto Butantan, eu estava lendo, falaram que vários reagentes das pesquisas são do exterior. Se conseguisse com mais agilidade esses reagentes, conseguiria agilizar bastante a pesquisa. Então, Patrícia, pensando aí no conhecimento científico, a gente falou aí das estratégias anticoagulantes. Estão vendo que mais de 60% dos pacientes graves, eles apresentam uma coagulação aumentada. Isso que eu ia te perguntar, então, Natália. Eu vi sobre essa pesquisa do anticoagulante, que aí alguns cientistas, né, tratando inclusive o Covid-19 como uma doença sistêmica, que na verdade ele está circulando dentro do corpo, né, na grande circulação, e ele vai formando pequenos coágulos que vai se chegando à cavidade a nível de pulmão, a nível de alvéolos, e aí vai entupindo tudo por aqui, porque ele se aloja. E esses coágulos foram formados no sistema circulatório pelo próprio Covid, ele está coagulando o sangue. E aí se fala de uma doença não a nível somente pulmonar, né, da cavidade respiratória, mas a nível sistêmico em todo o corpo, né? Exatamente. Eles observaram que não é 100%, mas 60% dos pacientes graves, eles apresentam um tempo de coagulação muito acelerado. Então, a pessoa pode ter trombose, a pessoa pode ter um derrame. E aí, a pessoa pode ter... De repente, não foi para uma complicação do sistema trato respiratório, mas sim de uma de um vaso, como se fosse uma comorbidade associada à doença, né? Então, quando as pessoas me perguntam, eu também fico assim, olha, é muito difícil a gente determinar isso ou aquilo, porque tudo é muito novo, né, Natália? Mesmo pra gente que estuda dentro da comunidade científica, é tudo muito novo, porque é um vírus que a gente não tinha ainda, os cientistas em si não tinham estudos, e é como a gente falou, você também comentou, para se ter uma vacina, um medicamento novo,
um mapeamento correto de uma doença se levam anos de afinco de estudo. E o mundo não estava preparado por um vírus tão agressivo, né? Eu acredito que o Covid seja um vírus perto do que a gente já tem hoje, reconhecido, um vírus extremamente agressivo, com alto poder de disseminação, que é que nem não são gotículas, mas em nível de aerosol, porque eles ficam suspensos no ar, né? E sem muito, que nem você falou, sem muito tato. E aí o que a gente está tentando nesse momento é tratar os sintomas, né? Exatamente, a gente fica na tentativa e erro, porque não tem o que fazer. Se a gente entrar nos sites de pesquisa de medicação, a gente vê que está tendo vários estudos a respeito de todas essas linhas de medicações que eu falei para você. Tem um site que é Clinical Trials, que ele faz esses casos clínicos internacionais. Se você for buscar ali, você vê vários estudos que estão acontecendo, com previsão ali, tem alguns estudos até com previsão de sair agora, neste mês que a gente está. Dia 5 agora, de maio, há uns dias atrás, a Anvisa publicou que se, por exemplo, o Remdesivir, ele realmente se mostrar bastante efetivo, porque ainda são preliminares os resultados, mas esses resultados preliminares se mostraram muito promissores. A Anvisa disse que ele vai disponibilizar, que ele está preparado para disponibilizar, de ter essa medicação para a população. Em relação a essas pesquisas, por exemplo, a imunidade da pessoa. Se eu me contaminei, eu fabriquei o anticorpo, se de repente, dependendo da carga viral, se eu fabriquei o anticorpo, esse anticorpo vai me proteger para sempre ou eu vou ter que tomar, posso me contaminar de novo? Que nem a vacina. Tem vacina que você toma e nunca mais toma. Então. E tem vacina que você tem que tomar várias vezes. É o caso da gripe, então, né? A vacina da gripe, que todo ano existe uma mutação do vírus H1N1, N2, N3, porque ele vai tendo mutações. Eu também ia né, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu também vi algumas pesquisas que o Covid-19, né, a cepa do Covid-19, que na verdade foi geneticamente, como que é que diz? Geneticamente definida, né, lida, né, o genoma do vírus sequenciado, né, o genoma sequenciado, já tem modificações daquilo que a gente começou em janeiro de 2020 agora, né, para maio, quer dizer, 5 meses depois, pesquisadores já estão dizendo que esse vírus já mudou, e que ele já é mutante, né, que ele já não é mais o mesmo que surgiu na China em dezembro. Nós já temos uma outra variação. Tem um lado positivo disso, Patrícia. Eu estava lendo um cientista, não sei se é de Nebraska, não lembro, ele é brasileiro, só que ele pesquisa no exterior, ele mora no exterior. E ele disse que o influenza, ele é super mutável. Perto do influenza, o corona, ele tem menos mutação. E ele vai perdendo força também. Eu li também, assim, da mesma forma que ele tem menor mutação do que o influenza, mas que ele já não é o mesmo, porém ele está perdendo força com relação ao vírus inicial. Por quê? Porque o próprio organismo, a própria população dos seres humanos estão criando defesas e anticorpos contra ele. Então a pessoa, por exemplo, eu estou com Covid, cria anticorpos. Eu estou replicando porque eu estou no momento de duplicação de passar, mas eu já estou passando ele com menor intensidade. Isso você acha que é válido nesse sentido, Natália? Eu acho assim que a ciência, eles estão ainda tentando acertar isso. O que a gente tem assim de forte é em relação a, por exemplo, a quarentena, em relação ao afastamento da população agora. É muito importante. Leitos. A gente sabe que todo mundo vai entrar em contato com o Covid. Todo mundo vai entrar em contato. Tomara que a gente entre em contato quando já tenha medicação, quando já tenha vacina, e daí a gente consiga se proteger. Mas agora está sendo atrasado esse contato para poder racionalizar os leitos do atendimento público. Porque se todo mundo, agora com quarentena, já tem muitas pessoas sendo contaminadas, hoje, eu tinha visto hoje que tinha 120 mil mortes no Brasil, e agora eu não lembro os contaminados. Mas
Se todo mundo agora, com quarentena, ainda está tendo bastante contaminação, estão tendo que fazer aqueles hospitais ali de emergência, né? De campanha, imagine se todo mundo tivesse de uma vez. Então a contaminação é muito mais intensa. Eu acredito, assim, que essas medidas de segurança, né, do afastamento social, eu até, um dia desse eu estava conversando com um outro colega também e falei, né, e foi relatado, nossa, o Brasil entrou antecipadamente na quarentena e agora que a gente está precisando manter a quarentena, está difícil para todo mundo. Né? Essa foi o que eu escutei. E eu, assim, eu até concordei. Eu falei, realmente, acredito que nós, né, no Brasil, as autoridades brasileiras, colocaram essa quarentena antes do tempo, mas por quê? Pensando já em poupar vidas. Eu acho que nesse momento a gente não tem que ver, olha, fulano é culpado, Beltrano é culpado. Eu acho que a gente, nesse momento, precisa entender. Entramos, sim, antes na quarentena? Ótimo. Mas no sentido... Talvez não teria sido correto, tudo bem, mas qual foi a intenção dos governos? Poupar vidas. E qual continua sendo a nossa maior prioridade? Continua sendo poupar vidas. Então, eu acredito que agora, nesse momento, nós estamos aí num pico ascendente da curva e é necessário, de extrema necessidade, realmente a quarentena, ficar em casa, o distanciamento social e se precisar sair, realmente colocar máscara, né? Porque o que a gente também está vendo... Sim, as pesquisas mostram isso, né? Dessa importância da quarentena, do uso de máscara. E Patrícia, aproveitando falando da máscara, aquela máscara que é a N95, que realmente protege contra aerosol, eles estão pedindo para a gente deixar para os profissionais de saúde, para não faltar, né? E pedindo para a gente usar as de pano. E é importante a gente saber que a de pano, ela não vai proteger contra o aerosol. Protege sair a gotícula da minha boca. O aerosol, ele só dispersa depois que ele cai numa superfície. A minha gotícula, por exemplo, eu tô com corona. Eu falo... Essa gotícula que sai da minha boca cai num objeto, depois que ele cai, dispersa o aerosol. Se eu tô com a máscara, as gotículas ficam presas aqui. Então, diminui a transmissão. Sim. Por quê? Porque a gotícula é deste tamanho e o aerosol é deste tamanho. Até passar nas fibras do tecido, a gotícula tem mais dificuldade. Agora, aquela pessoa que é vagal, falando, eu não vou me proteger, porque, na verdade, ela não é que ela não está se protegendo, ela não está protegendo a gente. Porque quem está usando máscara protege o outro. Se protege, protege o outro, né? Porque eu penso assim, ela não protege a aspersão do aerosol, mas já protege da gente não liberar a gotícula e já protege se a gente passar a mão em alguma coisa e por acaso passar aqui pelo rosto, já está protegido com a máscara também. Exatamente. Então a gente também está se protegendo, né? E aquela... Com a mão, que a gente tem mania de colocar a mão na máscara, a mão no olho, tem que tomar cuidado. E é aquilo que a gente está falando também, né, Natália? Nós estamos no momento de cuidar do outro. Essa eu acho que é eu acho que a pandemia vem trazer isso para nós, o cuidar do outro, né? Cuidar de si, mas cuidar do outro. Eu acho que esse cuidado com o outro, eu acho que também é fundamental. Então, se você não quer usar máscara por você, use pelo outro, pelo menos, né? Exatamente. E também, Patrícia, aproveitando que a gente está falando aí da contaminação, tem alguns lugares, algumas instituições de longa permanência para idosos que foram feitos estudos e perceberam que as contaminações estão vindo de sacolas de supermercado, de compras. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que orientar, quando fizer compra, higienizar essa sacola, higienizar esses produtos que vêm do supermercado. Porque outras pessoas podem estar colocando a mão ali e transmitem. Vamos entrar em casa, tomar cuidado com o sapato, deixar na porta. Tem que ter alguns cuidados
que faz muita diferença Sim. pra gente. Eu, inclusive, tô até meio neurótica nessa história, viu, Natália? Porque eu tô desse jeito. Eu, assim, na minha casa não entra, se não passar álcool no sapato, eu vou ao supermercado e aí passo álcool 70 em volta da caixa de leite, em volta da caixinha de gelatina, por exemplo, do potinho de margarina. Sabe umas coisas assim que realmente eu confesso que não era um cuidado que eu tinha antes. Então, às vezes, por exemplo, vou comprar uma batata, um tomate, eu dava aquela lavadinha de qualquer jeito e punha na geladeira. Hoje não. Eu tomo cuidado de colocar numa bacia com um pouquinho de detergente, um pouquinho de cloro, né? Dou uma boa lavada, seco os legumes para pôr na geladeira. Mas penso que com tudo isso para mim, no meu caso, eu parei para pensar que isso está sendo muito positivo. Independente de estar fazendo isso agora, nesse momento que a gente está vivendo, é uma coisa que eu falei para os meus filhos, falei para o meu marido, que é uma coisa que a gente acaba levando para a vida. Esse cuidado com aquilo que a gente traz para dentro da casa da gente, onde a gente fica mais à vontade e mais susceptível, né? Então, até aproveitando esse tema, como que você acha, né, esses cuidados todos que a gente tá... Como que vai ser esse nosso novo mundo, essa nova forma de viver agora depois da pandemia? Como que você acha que vai ser tudo normal? Como que você acha que vai ser esse pós-pandemia? Porque é muita aprendizagem, é muita na parte da educação, na parte da enfermagem, que de repente não tinha tantos cuidados, na parte, né, nossa, de casa. Como que a gente vê tudo isso? Como que você enxerga tudo isso? Você podia nos dar uma opinião? Eu acho assim, que jamais será como antes, porque tudo muda, né? As coisas nos afetam. E eu vejo essa pandemia como um agente transformador. Eu vejo como uma situação que tem um lado negativo, mas que, como toda situação, a gente tem que tentar olhar o lado positivo. Eu acredito que a gente está aprendendo mais a ficar em casa, a valorizar o espaço, a ver se realmente a gente gosta de conviver com a nossa família, com as pessoas que moram com a gente, se realmente a gente gosta de estar na nossa casa, se a gente se sente à vontade com isso, se a gente consegue bolar coisas para nos distrair, para nos cuidar. E acredito que esse distanciamento dos familiares, dos amigos, traz também um momento de reflexão para a gente poder valorizar o estar perto, o estar junto. Sim. Tem bastante notícias ruins, mas tem bastante notícias boas também. A gente vê as pessoas uma ajudando as outras, a gente vê as vizinhanças tocando música e os vizinhos escutando, ou fazendo jogos até, cada um na sua janela. Eu acredito que é um agente transformador. Acredito que a gente precisa tentar olhar o lado cheio do copo, né, como se diz. Tentar ver o que eu posso tirar de positivo. É claro que as pessoas que estão perdendo os familiares, que não conseguem nem se despedir, é algo que... Avassalador, né? Que não tem nem... Avassalador. Não tem nem, assim, o que ver de positivo nisso, assim, é muito difícil. Mas a gente tem que tentar se superar, porque a vida vai seguir e infelizmente, a gente vai ter que dar um jeito ali, pegar os nossos sentimentos, toda a nossa ansiedade, nosso medo... Isso, se reinventar. Os psicólogos estão sendo bastante solicitados, porque a população, a gente já vinha com uma população com essa parte emocional bastante debilitada. E agora, então, tem pessoas que estão tendo síndrome do pânico, tem pessoas que estão com medo, assim, exacerbado de se contaminar. Do vazio, né, Natália? Uma síndrome do vazio, o medo, né? Porque eu acredito muito nisso, que a gente também precisa tomar os cuidados necessários, que é preciso, a máscara, os cuidados com higiene, o isolamento social, tudo aquilo que a gente puder fazer para se proteger e proteger o outro. Mas a gente também não pode ficar, né, como que eu vou dizer? Nessa vibração, né? Desse medo acelerado de tudo e né,
dessa angústia, porque essa ansiedade, porque sei lá, a sociedade em si, já estamos, antes pandemia, uma sociedade que se sente vazia, uma sociedade que se sente com medo, né? Então, acho que é preciso pensar no positivismo, né, do que na empatia com o outro e pensar nesse se reinventar, no se descobrir, de olhar para dentro de si também, né? Esse autoconhecimento, como você disse, para a gente não ficar vibrando essas coisas negativas o tempo inteiro. Tomar cuidado com o tempo que fica lendo sobre isso, o tempo que fica ali dedicado ali, aquilo. Então, tentar se autoconhecer. O que eu posso fazer agora para me distrair? O que me faz bem? O que eu posso fazer para relaxar? Tentar se conhecer para conseguir se cuidar um pouco nessa situação. Foi o que você disse, se reinventar. Para a gente poder superar, lidar. Deixa eu te perguntar, aqui tá surgindo algumas perguntinhas, e uma sugestão que a Silvana colocou aqui foi sobre a esterilização dos celulares, né? Que é um meio também de transmissão que a gente tá com ele na mão o tempo inteiro e não se vê falar também sobre a esterilização do celular. Então, eu acho que nesse momento, né, respondendo a pergunta, é preciso sim, limpar as embalagens, mas também o nosso celular, limpar, saiu para a rua, limpar, esterilizar. Alguém colocou aqui também sobre passar papel filme. Eu não sei se a Silvana é da enfermagem, mas se for estudante alguma coisa, só falar para ela que este termo de esterilização não é o termo correto. A esterilização, na verdade, a gente não consegue esterilizar o celular. A gente vai fazer a desinfecção. Isso, a gente vai fazer a desinfecção. Então, a desinfecção é importante. Das mãos, então, sempre tá, que a gente conseguir lavar as mãos com água e sabão é o ideal. Se não der, então a gente passa um álcool gel, né? A gente faz essa desinfecção. Lembrando que não adianta lavar a mão assim, pronto. Tem que ter ali uns 20 segundos lavando a mão, passando em todos os lugarzinhos. Com álcool também não adianta fazer assim e enxugar na perna de repente. Tem que ter este tempo para conseguir matar todas as bactérias. Todas não, mas a maioria das bactérias, né? Ali para conseguir fazer essa desinfecção de maneira adequada. As perguntas não aparecem para mim. Então eu vou falar agora com você. Tem uma aluna aqui, a Suelen Freitas, perguntou assim pra gente, porque a Suelen é uma aluna nossa, né, que tá em Manaus, porque a família é de Manaus e agora ela foi para cuidar da família. Grande beijo para você, Sueli, força aí em Manaus. E ela colocou assim pra gente. Existe uma temperatura que elimina calma aí. Existe uma temperatura que elimina esse vírus, porque aqui em Manaus o calor passa dos 37 graus. O vírus é mais ou menos resistente nesse calor. Eu vou colocar a minha posição, depois você coloca a sua, tá, Natália? Eu acredito que, assim, o calor, o vírus, ele precisa de uma superfície, de um organismo vivo para se replicar, tá? Então, falando um pouco de conhecimento, o vírus, ele vai precisar de uma maquinaria de outro ser vivo para se replicar. Então, o que acontece? Ele não consegue viver muito tempo fora de uma superfície viva. Mas quando a gente, por exemplo, as gotículas que a Natália falou, as nossas gotículas da nossa saliva é viva. Enquanto ela está ali em contato com a superfície, aí de repente na sacola do supermercado, alguma coisa, a gente vai passar na outra superfície viva, que é o olho, a pele, o vírus tem porta de entrada, ele se replica. Então, quando ele, por exemplo, num sol muito quente, essa gotícula é aspergida, né? É lançada no meio ambiente, por exemplo, na superfície de uma calçada, por exemplo. Secou a gotícula, o vírus ali, ele vai ficar menos resistente, mas não significa que esse vírus não vai estar vivo por algum tempo ainda. Por quê? Porque ele ainda sobrevive ainda algum tempo. É claro que quanto maior o calor, menor o tempo útil de vida dele. Mas por isso tanto que em regiões mais frias, como foi, né, um inverno muito castigado em outras regiões, como na Alemanha, como na Itália, na Espanha, onde o tempo estava mais frio, nos Estados Unidos,
o tempo estava mais frio, a infecção pelo Covid-19 se espalhou em maior quantidade, porque ela demora, o tempo está propício, né? E aqui no Brasil a gente tem um clima tropical, e a grande medo nesse medo, assim, não vamos vibrar no medo, né? Mas o grande receio é que a gente está entrando agora num período mais frio aqui no nosso país, e isso passa a preocupar, sim. Então, eu acredito que... Ainda mais que tá junto, né? Então, aí eu queria que você colocasse também o que você, sobre o que você pensa aí sobre o calor e o vírus, vamos colocar assim. Eu concordo com você. Eu penso o seguinte, que o ambiente é mais quente, ele é menos agradável para o vírus. Menos agradável. O ambiente não fica tão favorável à replicação dele, mas isso não quer dizer que ele não irá se replicar. Se a pessoa não manter a quarentena, o distanciamento social, na hora que este vírus ele cai num determinado algum objeto, ele iria morrer lá. Mas alguém foi lá e colocou a mão. E essa pessoa que colocou a mão não usou o álcool. E daí ela colocou no rosto. Aí ela se contaminou e vai então, continuar e contaminar outros tantos. Naquele clima, ele iria morrer. O problema é que tem que tomar cuidado com o distanciamento social, com as higienes individuais ali, o autocuidado com as mãos, porque senão ele iria morrer nesse calor, no ambiente, mas eu pego ele para mim. Eu vou transmitindo ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, com certeza, o vírus, ele não gosta muito do calor. Se a gente for comparar o frio com o calor, ele não gosta muito, mas ele não gosta muito. Não gosta, mas vive do mesmo jeito, né? É isso que eu falei. Ele gosta menos, mas não significa que ele não sobrevive. Ele gosta menos. Né? Exatamente. Pessoal, se vocês quiserem ir colocando as perguntinhas, eu vou colocando aqui para a Natália. Então, vamos lá. Vocês podem ir colocando, interagindo com a gente, porque eu tô achando ótimo, viu, Natália? Tem bastante gente aqui logada com a gente. A gente tá de primeira aqui fazendo live, né? Mas eu acredito que tá arrasando, hein? Eu confesso, pessoal que tá aí em casa, pessoal que tá aí nos vendo agora por essa live, tem gente que eu acredito tá até trabalhando e pode estar aí nos assistindo. Eu confesso que eu fiquei bem nervosa, viu? Foi a minha primeira vez, assim, ao vivo. Tá aqui, ó. Gostoso. Temos que usar o óculos também. Os olhos são portas de entrada para o vírus? Sim, são portas de entrada. Então, é a mesma coisa que a gente falou, o óculos. Precisa usar o óculos porque precisa utilizar para poder enxergar, né? Quando e a gente agora aqui tá com a mão no vírus, tomar cuidado para não colocar a mão no olho. Então, é sempre higienizar. Precisa ajeitar o óculos. Não, então vamos higienizar as mãos primeiro, para depois ajeitar o óculos. Por quê? O óculos, da mesma forma, ele é uma barreira também, de gotículas também para os seus olhos, porque os olhos são cavidades. Então, os olhos também são porta de entrada. Então, tomar cuidado. E o mesmo fato de higienizar, tanto quando a gente está falando sobre a higiene das mãos, do celular, trocar as máscaras, porque também, né, sai com a máscara. Usou essa máscara de tecido, ela tem no máximo de duração de 2 horas, no máximo isso, não mais do que isso, ela precisa ser... Ficou úmida, ela precisa trocar, exatamente. Precisa já trocar. O óculos, usou, precisa estar sempre tirando durante o dia no trabalho, lavando esse óculos com água e sabão, higienizando, vai higienizar as mãos, aproveita, dá uma higienizada no óculos também, tá? Então o óculos também é importante. Patrícia, aproveitando essa pergunta... esse questionamento, lembrando que tudo que é mucosa, a relação sexual vai transmitir, o beijo na boca. Então, por exemplo, se eu tenho um namorado que mora em outra casa e eu moro nessa, como é que tá sendo aí dessa quarentena, todo esse tempo? Será que eu não tô beijando ele na boca? Sim. Porque eu tô na minha casa, ele tá em outra, quando a gente se encontra, tem que saber que vai ter essa contaminação. E que precisa, tiver mucosa... eu costumo dizer, minha filha também tem namorada, eu falei, olha aqui, vida de casado segue normal, vida de solteiro, por enquanto, tá suspensa. Vida de casado segue normal, vida de solteiro, por enquanto, tá suspensa. Os rolês, as baladas, namorado, porque é que nem
Patrícia falou, será que tá tendo o mesmo cuidado, né? Mas brincadeiras à parte, assim, dá para continuar o namoro, assim, mas assim, eu acho que é a consciência de cada um nesse momento, né, Natália? Porque às vezes você tá se cuidando, mas o outro não tá se cuidando, não tá lavando as mãos, tomando cuidado, então precisa nesse sentido e falar realmente que transmite por todos os meios de mucosa, né? Aí, tá aqui, ó. Qual a opinião de vocês em relação quando isso irá acabar? Quando vai acabar a pandemia? Então, eu particularmente acho que tá distante ainda disso acabar. Eu acho que a gente vai voltar, sim, aos poucos. A gente vai precisar voltar numa vida não normal, mas mais próximo do normal. Mas eu também acredito, com as regras de distanciamento, máscara, né, uma coisa mais restrita, mas assim, a pandemia eu também concordo, Patrícia, de eliminar, eu acredito que ainda vai um tempo. É muito cedo para se falar, porque quando a gente vai falar quando vai acabar a pandemia, efetivamente quando for realizada uma vacina eficaz, porque não é ou uma vacina, é uma vacina que realmente seja eficaz para os diferentes biotipos. O que seria diferentes biotipos? Para diferentes populações, então que ela seja eficaz a nível mundial. Para isso a gente precisa de testes da ciência, e aí demanda um pouco de tempo de teste para ver se ela não vai ter reações, porque cada organismo reage de uma forma, então precisa ter ajustes. Ou uma medicação que a gente, né, ó, que nem a Fabiana, ou testa alguma coisa que já está no mercado e super deu certo, para a grande maioria, ou a vacina. Então, assim, eu acho que nesse momento é pensar que todo mundo vai entrar em contato em algum momento até criar imunidade com esse vírus, né? Mas que seja aos poucos e que não seja tudo de uma vez para não colapsar o sistema de saúde, porque o sistema de saúde nosso não tem condições de aguentar. Eu acho que não é o nosso sistema de saúde, mas o sistema de saúde mundial, né? Então, eu acredito que vai voltar, a nossa vida precisa voltar aos poucos, esperar um pouco essa curva. Eu acredito que mais uma semana ou duas, essa curva, se Deus abençoar, e Deus vai abençoar, deve começar a cair. E aí começa-se sim a voltar à vida, mas assim, com muitas restrições. Eu acho que o uso da máscara, limpeza com as mãos, né, Natália? O que você acha sobre isso? Agora, a pandemia acabar, eu também acredito. A gente vai voltar, né, sempre com esses cuidados, essas orientações, restrições, mas acabar vai ainda um tempo. Não se sabe mesmo porque, né, a vacina, a medicação... A gente fica à mercê disso, infelizmente. Eu estou procurando aqui para ver se tem mais alguma perguntinha, pessoal. Vocês querem colocar mais alguma perguntinha? Aqui, ó. Vocês falaram sobre a temperatura alta e sobre a temperatura baixa no freezer. Quando algum alimento é colocado no freezer, ele sobrevive? Quer dizer, o vírus sobrevive em baixa temperatura? Na realidade... a gente diminui o metabolismo do vírus, mas não se sabe ao certo. Sabe que ele prefere o calor. Mas dizer, por exemplo, eu comprei os alimentos, vou colocar no freezer ou vou colocar na geladeira, não precisa higienizar, porque ele vai ficar ali no frio. Na realidade, ainda não se sabe ao certo sobre isso. Sabe que ele prefere o calor. Mas dizer, olha, se você colocar na geladeira ele morre, não, se você colocar no freezer ele morre, isso não se sabe ainda ao certo. O problema desse vírus é isso, né? Que tá investigando aí. É tudo muito novo para a ciência, né? Para a ciência. Eu penso que nesse momento é tratar os sintomas, né, Natália? É tratar aquilo. Não sei como esse vírus se comporta. Então, assim, o que eu sei que é eficaz? Fazer a esterilização, né? A desinfecção na superfície, que é o que a gente pode fazer. Desinfectar os alimentos com álcool 70, que a gente sabe que destrói a maioria dos vírus, esperamos que esse também. Fazer a desinfecção dos alimentos e da superfície, o uso de máscara, lavar as mãos, é tratar o paliativo, né? Tratar possibilidades, no caso, né? Até a gente poder conhecer mais e, de repente, ter mais informações para a gente lançar mão de estratégias, por exemplo, o freezer ou a geladeira, alguma coisa desse tipo. Tá, uma outra pergunta aqui. Em crianças, realmente é menor o poder do vírus?
Não entendi a sua voz. Em crianças, realmente o poder do vírus é menor? Quando se pesquisa, o que acontece? A gente pega uma população e a gente vê quem morreu mais. E o que mostra é que a população idosa estava morrendo mais e a população que tinha comorbidades estava morrendo mais. Agora, não entende por que a criança, mesmo tendo uma imunidade menor, de repente, que o adulto ali, ela tem uma proteção maior que o idoso. Ainda não consegue se entender o porquê disso. Mas percebe-se, quando faz pesquisa, né, dos casos clínicos, quando vai levantar quem que se infectou, quem que morreu, percebeu-se que eram mais idosos. Só que o vírus ele começou a se comportar de uma maneira meio diferente de uns tempos para cá. É onde a gente está falando que está mudando. Exatamente. Mais jovens estão se contaminando e tem crianças, por exemplo, tem idosos que têm 95 anos e se curam. E tem crianças até prematuras que se curaram. E tem bebês que morreram e tem idosos que morreram. Então, assim, dizer que eu tenho essa idade e eu estou protegida, esquece. Você está menos suscetível a pegar. Agora está protegida de forma alguma. Mas é verdade, em relação à pergunta, né? As pesquisas, né, no início ali, estavam realmente mostrando que as comorbidades e a idade avançada eram as pessoas que se contaminavam mais, que morriam mais. Mas isso não quer dizer que os adultos e as crianças não. Comparando, os idosos eram mais susceptíveis. Eu, assim, ao meu ver, eu penso assim, que as crianças e os adultos, em relação aos idosos, eles têm um sistema imunológico mais rápido de fazer duplicação de anticorpos e de combater o vírus, porque é natural, né? Ao envelhecer, as células envelhecem, maquinaria celular vai envelhecendo, né? Então, acredito que seria isso num primeiro momento. Mas é como você acabou de falar, tá tudo muito diferente, porque ele está se comportando de uma outra maneira. Hoje o vírus está matando pessoas sem comorbidades, pessoas jovens. O interessante a gente pensar que a criança, por exemplo, quando ela é pequena, o sistema respiratório dela ainda está imaturo. Ainda está formando. E mesmo assim, os idosos que se mostraram mais sujeitos a isso, né? Porque o idoso, a gente vai depois dos 30, a gente já vai começando a decair um pouco. Então, o que a pesquisa mostrou foi em relação ao idoso mesmo. Tá aqui também, ó. Qual foi a última pandemia existente? A última pandemia que eu vi falar nesses tempos foi em 1929, né? Que eu acho que foi a peste negra, que também foi a gripe, o que chamavam de gripe espanhola. Eu li alguma coisa sobre isso. Eu não lembro. Eu li alguma coisa sobre isso também, mas eu não lembro. Assim, dados específicos para dizer para você, mas eu acho que a nível mundial foi a gripe de 1929, uma gripe espanhola que atingiu grande parte da população mundial. Mas depois eu também ouvi falar. Depois eu vou verificar direitinho e depois te mando uma resposta. Acabei de ver que aqui em São José vão liberar as academias. Lembrando que é também transmitido pelo suor. O que vocês acham desse assunto? Eu acho tenso. Eu acho que o ambiente é fechado. Já se mostrou que não é bom a gente, por exemplo, correr com máscara, porque a nossa respiração... Ela pega e a gente tem inalação de gás carbônico próprio. A gente acaba pedindo aquela oxigenação de maneira adequada. Então, eu fico pensando, na academia, eu vou estar malhando lá sem máscara ou com máscara. Se eu tiver com máscara, vai ser da mesma forma. Vou ficar respirando ali naquela máscara e atrapalhando a minha respiração. Isso vai ser ruim para minha troca gasosa, para minha performance. E mesmo que eu higienize todos os aparelhos que eu for usar, que eu for colocar a mão, como é que fica a parte do distanciamento? Como é que fica essa parte da respiração, da ventilação da academia?
Então, acho que E a higienização. eu não eu, tenho dessa liberação. eu penso assim. Então, tem que ver como é que vai ser. Como eu falei, as pessoas também me perguntaram até fora da live de hoje, já me perguntaram sobre isso, o que eu pensava sobre isso. O fato da gente ser docente, tá sempre envolvido com a pesquisa, né? Dando aula, e a gente pergunta, professora, o que a senhora acha disso, aquilo, outro? Alguns alunos da educação física também, acho que estão presentes aqui na live com a gente. Né? Obrigado, ticos, que estão aí com a gente. Me perguntaram sobre isso. Então, eu avalio essa parte que nem você falou, sobre a respiração, a nossa própria produção de expiração de gás carbônico, e a gente tem uma qualidade baixa de oxigenação. Isso é um fator preocupante, porque você, de repente, está se auto-prejudicando e não fazendo exercício físico e não oxigenando como você deveria. O fato de limpeza dos equipamentos em academia, né? E o fato de algumas academias são muito lotadas. Mas também penso que aí eu me pergunto, professor, mas quando que nós vamos voltar para a academia, então? Quando que nós vamos malhar, vida normal? Como que isso vai funcionar? Eu acredito que é aquilo que a gente estava falando anteriormente. É sobre voltar à vida normal aos poucos, né? Daquilo da gente usar o distanciamento. E na academia, como que vai fazer? Olha, vai ter que agendar horário. Então a academia, olha, vai ter que dar distanciamento e agendar horário. Pessoal, deixa eu te falar. A nossa live tem 20 segundos para encerrar, porque eles dão um tempo nessa live gratuita, né? Eu vou encerrar por aqui, quero agradecer a professora, né, Natália, que esteve aqui com a gente, vou tentar deixar isso gravado. Obrigado pela participação de todos. Se cair a nossa live, eu vou tentar deixá-la salva, tá bom?